Estamos chegando agora com Conexão Empreendedora e agora, claro, com a proximidade aí do prazo da declaração de imposto de renda, em 2026, surgem muitas dúvidas, não é verdade? Mas principalmente entre os empreendedores, aqueles que têm um pequeno negócio, não querem errar de jeito nenhum. Então a gente vai bater um papo bem bacana com quem sabe tudo sobre a declaração de imposto de renda para os empreendedores. E no programa de hoje ainda tem Observatório de Negócios, então não perca o nosso programa Conexão Empreendedora, está só começando. Vamos começar então tirando algumas dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda. Você que é microempreendedor individual, você que tem um pequeno negócio, já é um empreendedor, já tem aí o seu negócio já bastante desenvolvido, podem surgir algumas dúvidas. Então a gente convidou o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, que é o José Luiz Silva, que já está aqui com a gente. Tudo bem, José Luiz? Você está falando de Palhoça, né? Tudo bom? Eu estou em Palhoça agora. Maravilha. Bom, José Luiz, me conta uma coisa. A gente sabe que tem os dois tipos de declaração. Tem a pessoa física agora, que vai ser a declaração realmente da pessoa física, mas a pessoa jurídica também tem que declarar. Me fala um pouquinho dessa divisão, dessa diferença, para que o microempreendedor individual também possa entender, né? Nós temos duas declarações em andamento agora até o mês de maio. Temos a declaração de ajuste anual, que é muito mais conhecida como declaração de pessoa física, e temos a declaração do MEI, ou seja, a declaração onde o MEI vai declarar quanto foi o seu faturamento no ano anterior, até para fins de enquadramento, para ver se ele ficou ou não dentro do enquadramento. Então, isso, os dados referentes a 2025, ok? Então, ele tem até 29 de maio, desculpa, porque o último dia útil de maio é dia 29, para fazer essas declarações. A do MEI, todo microempreendedor individual é obrigado à entrega da declaração do MEI, certo? Agora, o MEI pode estar dispensado da entrega da declaração de ajuste à declaração de pessoa física. Depende de como ele tratou os rendimentos, como é que ele escriturou isso, porque você tem um limite de faturamento de 81 mil reais, e parte pode ser considerado um rendimento tributável, dependendo da contribuição que ele faz. Se ele faz uma contribuição em separado para a INSS, que no mínimo vai ser um salário mínimo, então, se ele considera um salário mínimo como a contribuição dele para o INSS, de rendimentos tributáveis, ele só teria um salário mínimo, ele não vai cair na obrigatoriedade da entrega da declaração. E a distribuição de lucros, como não vai atingir os 200 mil reais, porque o limite do MEI não chega a 200 mil reais, ele não estaria obrigado, por ser MEI, a entregar a declaração de ajuste anual. Claro, ele tem que juntar toda a sua documentação, porque MEI pode acontecer que eu tenho MEI, mas tenho uma outra atividade econômica. Aí os rendimentos juntos podem fazer com que ele esteja obrigado a fazer a entrega da declaração de ajuste anual. Entendi. Então, se eu sou, por exemplo, eu sou um profissional, trabalho em outro, às vezes numa empresa mesmo, mas eu tenho a minha própria empresa como MEI. Eu tenho que fazer as duas. Sim, aí 35 mil reais de salário no ano, certo? Então, você estaria numa obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física. Sim. Ok? A do MEI já está obrigado. E certo. Aí, aqueles rendimentos do MEI, você precisa trazer para a pessoa física. E aí você tem que escriturar, dizer o seguinte, olha, lá dentro do MEI, eu tive uma receita, vamos supor, de 50 mil reais. Mas para o MEI funcionar, eu gastei 25 mil reais, certo? Sobraram 25 mil reais de lucro. Esse lucro eu tenho que trazer para a declaração de ajuste anual da pessoa física como um rendimento isento de tributação, certo? Então, no momento que eu estiver obrigado a fazer a declaração de ajuste anual da pessoa física e eu tenho um MEI, os meus lucros do MEI têm que ser informados dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física.
Entendi, ótimo. Agora, por exemplo, se a gente, claro, nós temos o microempreendedor individual, que é o MEI. Agora, se eu já sou um pequeno empreendedor, né, se eu tenho uma pequena empresa, como é que é feito? Ok. Bom, a pequena empresa, ela vai também ter que fazer a DAS anual, o contador já cuida disso, né? Só que ele tem um prolabore. Então, o Sim, prolabore é um rendimento tributável. Se esse prolabore ultrapassa o limite que saiu na norma de obrigatoriedade, então, se ele teve 50 mil reais de rendimentos de prolabore, esse rendimento de prolabore é um rendimento tributável que obriga ele a entregar a declaração porque passou do limite. Então, ele vai ter que fazer a declaração de ajuste anual. E aí, o contador vai informar para ele quanto teve de lucro, se houve lucro da empresa que está escrita no Simples Nacional, para ele também informar na declaração de ajuste o quanto foi de lucro e lucro isento, certo? Então, a informação vai partir do contador. O contador tem que enviar para o empresário, que a gente chama de informe de rendimentos. sim. Quanto que houve de rendimento tributável, quanto que teve de rendimentos isentos. Entendi, perfeito. Acho que até para a gente deixar claro, a data, por exemplo, para os contadores, né? E a gente sempre sabe que o pequeno empreendedor, ele já vai contratar um contador porque muitas vezes ele não consegue dar conta de fazer tudo isso, né? De fazer sua própria declaração e ainda fazer da empresa e tal. Provavelmente as pessoas já são orientadas a contratarem um contador, né? Agora, em questão de datas, a data para todos eles, para MEI, pessoa física, pessoa jurídica tal, de qualquer nível, tem que ser também dia 29 de maio para entregar a declaração, né? Isso. 29 de maio, nós temos o limite para as entregas das declarações de pessoa física e também para as empresas do Simples Nacional fazer e do MEI fazer as suas informações. Claro. Alguma orientação, por exemplo, para os MEIs e também pequenos empreendedores que podem também deduzir dentro da declaração? Quer dizer, é possível eles colocarem algo, né? Por exemplo, muitos têm plano de saúde. Como é que funciona isso? Bom, as despesas de saúde, com exceção de medicamentos, a não ser que os medicamentos eles sejam aplicados dentro de um hospital, então você fez o internamento e pagou por esse medicamento junto com o internamento. Aí ele é dedutível. Caso contrário, as despesas de médico, dentista, psicólogos, fisioterapeutas são 100% dedutíveis no imposto de renda. Então, praticamente o único tipo de despesa que ele é totalmente dedutível, né? Claro, a previdência oficial também, se ele tem previdência privada, desde que a previdência privada e a oficial não ultrapasse 12% do rendimento, até 12% ele deduz tudo. Despesas com educação, então você tem um limite de despesa de educação, que é R$3.082, mas também ele tem que pedir para o colégio comprovante por dependente. Então, nós temos os dependentes também. Os dependentes têm que se informar o número do CPF do dependente, tem que se informar se o dependente mora ou não com o contribuinte, certo? Então, a data de nascimento e o CPF, então essas informações já têm que estar disponíveis, e todos os informes de rendimento, informe de rendimento de banco, tudo que é necessário para preparar a declaração é sempre interessante se buscar isso antecipadamente, tá? Claro, perfeito. Hoje nós temos a declaração pré-preenchida, então se o contribuinte tem a conta Gov, não lembro a senha, porque muita gente faz a conta Gov e depois esquece da senha. Busque a sua senha atualizada, porque com a conta Gov a gente pode buscar a declaração pré-preenchida para conferir os dados que estão ali declarados, porque muitas vezes muita gente cai na malha fina por falta de omissão de um rendimento. Sim. E às vezes pode ter uma informação errada, um rendimento vinculado ao meu CPF que não é meu.
alguém declarou o meu CPF como que pagou aluguel para mim, eu não tenho nenhum imóvel alugado, né? Pode ocorrer? Pode. Então, por isso que é bom eu ter os comprovantes, ter a conta corrente para mim puxar as informações que já estão na Receita Federal. Perfeito. Tem mais alguma dica que você costuma dar aí para os seus clientes também? Que eu acho que a primeira delas é você realmente contratar um bom contador, né? Para não ter problema. Sim. Porque hoje o emaranhado de informações tributárias, aquilo que eu posso ou não posso deduzir, como que eu tributo os diversos tipos de aplicação, porque tem aplicação que é definitivamente na fonte, outras eu tenho que pagar ainda na declaração. Então tem muita gente, por exemplo, vendeu um imóvel, acha que vai pagar um imposto no momento que faz a declaração do imposto de renda. Não, até o último dia do mês seguinte à da venda, então deveria já ter pago lá atrás. A gente acaba acontecendo de o contribuinte trazer essas informações e já está com a multa. Então, primeiro, quanto mais cedo, melhor. Claro. Evita a fila, a gente consegue analisar muito melhor. Busque um contador, porque vai conseguir, vamos dizer assim, evitar a questão de malha fina, de notificações. Também, as pessoas físicas, quando fazem a sua declaração de imposto de renda, elas podem destinar ao Fundo da Infância e Adolescência, ao Fundo do Idoso, 3% do imposto de renda devido. Então, o contador consegue auxiliar, e isso destinado aos fundos de infância e adolescência do nosso município, ou até do Estado, que contribui aí com os conselhos tutelares, com os programas de apoio a essas entidades. Nós temos vamos dizer, um volume possível de destinação desses valores muito grande, e infelizmente as destinações elas são poucas, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem disso, né, ou se esquecem de fazer a destinação na hora que está fazendo a sua declaração. Exato. Nós já estamos atentos em relação a isso. Você tem lá o imposto devido, por exemplo, a uma pessoa que possa ter um imposto devido de R$10 mil, R$300, eu falo de imposto devido, não que ele tem a pagar, porque eu posso ter 10 mil de imposto devido, tive 9 mil de retenção e eu tenho que pagar só 1.000. Desse 1.300 eu destino para o fundo e 700 eu pago direto ao governo. Então eu não tenho custo nenhum e ajudo as entidades ainda. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. Essa é uma boa ação que as pessoas podem fazer agora nessa época, né? José Luiz, quero te agradecer pela tua disponibilidade, né, de contribuir aqui com a gente, compartilhar também essas informações. Obrigado mesmo, sucesso para você nesse ano. Obrigado, em nome do presidente Lecir Guise, agradecemos o convite e o CRC está sempre à disposição para ajudar o contribuinte nessas questões, nessas dúvidas na área tributária. Maravilha. Obrigado mais uma vez, querido. Obrigado. Bom, e agora a gente vai ainda continuar falando um pouquinho mais sobre imposto de renda, né? Porque a nossa equipe vai até a Sala do Empreendedor de Florianópolis para trazer mais detalhes também. E ainda tem o Observatório de Negócios do Sebrae, que está imperdível, então não sai daí que a gente volta já. De volta com o nosso Conexão Empreendedora. No primeiro bloco a gente falou, né? Tivemos um bate-papo bacana aqui com o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade para tirar as dúvidas sobre a tributação, imposto de renda. E agora a nossa equipe vai até a Sala do Empreendedor em Florianópolis, onde os empreendedores, claro, também recebem, né, todo o suporte, tiram dúvidas sobre imposto de renda e de forma gratuita, hein? Veja só. O ano já começou. As férias passaram, o carnaval também, e agora chegou a hora de fazer a declaração do imposto de renda, momento que gera muitas dúvidas. Para quem é microempreendedor individual, tem uma pergunta que aparece todo ano. Afinal, MEI precisa ou não declarar? O MEI, pessoa jurídica, não precisa declarar imposto de renda. O sistema tributário permite a ele não declarar imposto de renda pessoa jurídica, mas ele é uma pessoa física também. E ele deve declarar imposto de renda na pessoa física se ele passar dos rendimentos tributáveis pelo governo federal, conforme a Receita Federal determina.
A dúvida acontece porque o microempreendedor acumula 2 papéis, o de empresa e o de pessoa física. Cada um tem regras próprias de declaração e, dependendo do caso, o empreendedor pode precisar prestar contas nas 2 situações. A declaração de pessoa física do MEI é feita em cima do que ele tem de renda tributável, né, que a gente chama. Ele vai pegar o que ele faturou num ano, que é o limite de R$81 mil, só para lembrá-lo, né? Ele vai retirar o que é despesa comprovada, isso pode incluir o aluguel do espaço que ele está utilizando, a compra das mercadorias, e o que sobrar, ele tem uma parte que é isenta também de tributação. Isso varia dependendo do modelo dele, se ele é produto ou se ele é serviço. Pode chegar a 32% de isenção desse valor que é tributável. O que sobrar de tudo isso, ele vai juntar, se ele tiver uma outra renda também, como uma CLT, ele é empregado em alguma empresa, ou rendas de aluguel, então ele vai somar o que passar da renda que a Receita Federal determina que é isento de declaração de imposto de renda na pessoa física, isso ele vai declarar se passar dessa renda anual que a Receita Federal determina. Diante de tantas exigências e diferenças nas regras, muitos microempreendedores ainda ficam sem saber como agir. E quando surge essa dúvida, a quem recorrer? Quem mais determina e consegue ajudar ao MEI é o contador. O contador é o profissional que tem essa capacidade total de entender as leis tributárias, as regras e toda a parte da Receita Federal e ajudar o MEI. Uma coisa importante até a gente lembrar, porque está muito na mídia agora, a isenção do imposto de renda pessoa física subiu para R$5 mil. Mas quero lembrar todo mundo que isso vale de janeiro de 2026 em diante. Então a declaração que está sendo entregue agora no final desse mês de abril para maio é referente ao exercício ano base 2025. E isso é menor o valor que é isento de declaração de imposto de renda. Só vai ser autorizado e vai ser isento até R$5 mil para o ano de 2027, quando vocês vão declarar o rendimento de 2026. Então, esse ano, por isso que, diante de tantas coisinhas pequenas assim, é mais fácil ele contratar um contador, né, buscar um contador para poder fazer a sua declaração de imposto de renda, para ser mais tranquilo e mais fácil e estar dentro das regras e não ser punido depois. Oficialmente, a gente aqui na Casa do Empreendedor não tem esse atendimento, né, mas a gente tem parceria com o SESCOM, que é o Sindicato dos Contadores da Grande Florianópolis, que pode auxiliá-lo também. E existem alguns eventos que são feitos nesse mês de abril, que vai poder ser feito, né, eles vão procurar essas informações. É o Declare Certo, um evento que vai acontecer, né, em abril, e isso pode ser facilitado para o MEI procurar essas informações também. Hoje a Casa do Empreendedor ela dá todo o auxílio, desde para aquela pessoa física, né, que chega aqui e diz, eu queria empreender, eu queria entender, será que eu posso ser MEI no que eu quero fazer, que eu quero entregar de serviço ou de produto, de vender, eu posso ser MEI? A partir deste momento, para essa pessoa, nós damos toda a assistência, todo o atendimento. Isso inclui a formalização. Também atendemos na regularização, que é quando acontece, às vezes, o problema dele esquecer de ter feito a guia DAS, de pagar a guia, né, ou de feito a declaração anual. Nós regularizamos, ajudamos ele também e também damos uma assistência para ele nas informações de entender o ecossistema de negócio, onde ele busca esses apoios, essas ajudas, as entidades empresariais que são apoiadoras, que estão conosco, que são parceiras, né, e todos os outros programas, às vezes microcrédito também. Então, tudo isso a gente tem esse apoio, todas essas informações ele pode acessar a Casa do Empreendedor, tanto presencialmente conosco ou pelo nosso atendimento no chatbot. Entre os MEIs, alguns deslizes fiscais se repetem com frequência. A falta de informação e de organização financeira ainda leva muitos microempreendedores a erros na hora de cumprir as obrigações fiscais do seu negócio. O principal erro do MEI é esquecer de fazer a declaração anual. Isso a gente bate sempre na tecla, porque o MEI, quando ele tem 2 obrigações fixas, né, todo o sistema tributário é mais facilitado, mas ele tem 2 obrigações. Uma, pagar a sua guia mensal todo mês, que dá direito aos benefícios, né, toda a regra, o regramento. E segundo, todo final do mês de maio, normalmente é no mês de maio, você faz a declaração do que recebeu, do que faturou no ano anterior. Então, até agora, o dia 31 de maio, nós devemos fazer a nossa declaração do que faturou no ano de 2025. Isso é obrigação. E o MEI, às vezes, esquece de fazer isso
e depois acaba tendo as penalidades, né, ou às vezes até perdendo o MEI. Com informação e planejamento, o microempreendedor consegue manter a vida fiscal do negócio organizada e evitar dores de cabeça. Pequenas atitudes no dia a dia já ajudam a cumprir todas as obrigações. Um ponto bem importante por MEI é sempre acompanhar durante o ano todo. Então, o que a gente sempre indica? Você faz uma planilha mensal de todo o faturamento que entra. Então, para não esquecer, todo dia você entrou na minha conta. O ideal seria ter uma conta jurídica, né, separado para a entrada de valores nessa conta jurídica do que ele recebe por MEI, né, certo? Fazer esse acompanhamento, fazer o que é despesa e o que é lucro também, deixar organizado, porque quando ele chegar no final do ano, no ano da declaração, no ano da entrega de faturamento, ele não vai ter preocupação nenhuma, ele vai fazer a declaração correta, ou vai bater com o que a Receita Federal tem feito de levantamento, né? E ele não vai ter problema nenhum, certo, dessas situações. Se precisar, a gente está aqui para poder auxiliar também o MEI da cidade, da região da Grande Florianópolis. Muito bem, se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato, né, com uma sala do empreendedor mais próxima da sua região, com uma agência do Sebrae, ou então também pelo site do Sebrae, que está aparecendo agora no seu vídeo também. E agora a gente traz o nosso quadro Observatório de Negócios, porque a gente vai falar de transformação digital. Nosso quadro já está no ar. Olá, está começando mais uma edição do nosso programa especial sobre inovação, competitividade e o futuro dos pequenos negócios em Santa Catarina. Sejam bem-vindos ao Observatório de Negócios do Sebrae. E hoje nós vamos analisar a pesquisa mais recente do Observatório, que fala em profundidade sobre a transformação digital dos pequenos negócios aqui no estado. E os dados revelam uma circunstância bem particular. Você sabia que 97% das empresas catarinenses têm sim acesso à internet, mas só metade delas transforma essa conexão em eficiência, em aumento de produtividade e inovação? Pois é, nós temos uma base sólida digital aqui em Santa Catarina, mas ainda precisamos explorar um pouco mais esse potencial. Nós vamos entender por que isso acontece, como que essa inovação digital está presente nas empresas, que áreas mais avançam e que outras a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Nós vamos ressaltar também o papel fundamental do Sebrae nesse cenário para impulsionar os pequenos negócios e realmente fazer essa transformação digital chegar aos pequenos negócios aqui no nosso estado. Para essa conversa estamos recebendo então o pesquisador do Observatório, André Bernardi. Bem-vindo, André. Oi, Bel. Muito obrigado pelo convite. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre essa pesquisa, né? Por que o Observatório quis entender melhor sobre a transformação digital aqui no estado? O que esses dados dizem pra gente? Então, na verdade, existe uma pesquisa do Sebrae Nacional que trabalha há mais tempo com essa transformação digital nos pequenos negócios. O que a gente fez foi, olhando essa pesquisa, pensamos, por que não trazer um recorte estadual para olhar esses dados e ver como efetivamente os pequenos negócios estão fazendo a transformação digital? Então, esse foi de onde surgiu a pesquisa que a gente trabalhou nesse último ano. Bom, e um dos dados que chamou bastante atenção nessa pesquisa é que quase 100% das empresas catarinenses têm sim acesso à internet, mas só metade estão aproveitando esse recurso. Então conta pra gente por que isso está acontecendo. É uma falta de conhecimento, uma falta de prioridade, talvez? Então, na verdade, como a gente vê, 97,4% das empresas, dos pequenos negócios, já têm acesso à internet. Só que pouco mais da metade, 52,1%, utilizam software de gestão e 51,2%, inclusive números curiosos, utilizam IA. O motivo principal disso, a gente enxerga que é a falta de conhecimento prático e visão de aplicabilidade dessas tecnologias. Então, o que a gente vê que falta é o pequeno empresário ver esse valor. Então, o pequeno empresário tem muitas decisões a tomar sobre onde investir seus recursos. Então, a partir do momento que ele vê que a tecnologia traz dinheiro, no fim das contas, para ele, ele vai investir tempo, dinheiro, vai investir colaboradores para trabalhar em cima da transformação digital. Bom, a gente vê que entre MEIs, micro e pequenas empresas tem uma diferença muito grande entre a maturidade digital delas, né? Por que isso acontece? O que influencia o porte da empresa nesse quesito? Porque o porte ele acaba representando também a capacidade de investimento, acaba representando a estrutura organizacional e também a gestão de processos. Então, por isso que as empresas de porte maior acabam sendo um pouco mais evoluídas nesse cenário e a gente vê isso pelos números. As empresas de pequeno porte, elas acabam tendo quase acesso universal à internet, elas têm cerca de 90% de utilização de software de gestão e 68% de inteligência artificial. Por outro lado,
os MEIs, eles acabam sendo um pouco atrasados nesse cenário, muito em virtude de outras tarefas que eles têm que fazer no dia a dia. Então, dá quase 30% em ambas as tecnologias. Então, acaba utilizando um pouquinho menos, muito em virtude do porte. Bom, você mencionou que os MEIs, então, teriam um nível de maturidade digital um pouco menor que as outras empresas, né? Quais são esses desafios que o microempreendedor individual está enfrentando e como que o Sebrae consegue amparar nesse lado? Certo. O microempreendedor individual, ele acaba tendo 3 desafios principais. Primeiro, a falta de tempo. Então, é uma pessoa sozinha tocando uma empresa, então acaba tendo menos tempo. Ele também tem falta de familiaridade com a tecnologia. Então, a tecnologia acaba sendo algo um pouco distante do dia a dia dele normalmente. E o terceiro ponto, a questão de resultado financeiro. Então, ele não vê o resultado financeiro imediato, ele acaba priorizando outras atividades. O Sebrae, a gente contribui com capacitações que são rápidas e práticas e também com orientações para a utilização de ferramentas que sejam simples e acessíveis para ele utilizar no seu dia a dia. Bom, em contrapartida, as pequenas empresas já estão sendo apontadas como uma referência na questão da digitalização em âmbito nacional, né? O que elas fazem, né, de diferente para se destacar nesse quesito? As pequenas empresas, elas já conseguem, as empresas de pequeno porte já conseguem ligar a tecnologia com a gestão, com a parte estratégica. Então, elas não fazem um uso necessariamente pontual da tecnologia, mas sim já está imbuída no cotidiano da empresa. Elas acabam sendo utilizadas como referência para essas empresas menores, para que elas olhem o que as maiores estão fazendo e tendo resultado e se inspirem a também realizar os seus processos de transformação digital. Bom, acho que não tem como a gente falar sobre transformação digital sem tocar na inteligência artificial, né? O termo do momento agora. E a gente vê que no setor de serviços o uso da inteligência artificial se destaca. Como que isso acontece? Quais são as soluções que eles estão usando e o que está dando certo? Certo. Serviços geralmente se destaca quando a gente fala de tecnologia e inovação, muito pelo modelo de negócio. Então, quando a gente fala de serviço, a gente não tem tanta utilização de bens ou de coisas tangíveis. Isso facilita a aplicação mais rápida e fácil de tecnologia. Então, o serviço trabalha muito com atendimento, trabalha muito com relacionamento, comunicação, e a gente acaba tendo ferramentas de inteligência artificial mais fáceis, mais rápidas e práticas para ele utilizar. Por exemplo, geração de conteúdo, ou mesmo geração de imagem, utilização de chatbots, automação de tarefas mais fáceis. Bom, e realmente ela está sendo bem adotada aí pelas empresas, né? A gente já vê pela pesquisa que mais da metade já está usando a inteligência artificial. Esse dado, ele surpreende? Como que eles estão usando assim, essa inteligência artificial no dia a dia? Por um lado surpreende, por outro não. Porque a IA, a inteligência artificial como um todo, já está presente há décadas na nossa vida. Só que nos últimos anos, em virtude da expansão da IA geracional, que é a utilização do ChatGPT, do Gemini, do Claude, então essas ferramentas elas democratizaram e popularizaram o uso de IA. Então acabou se tornando algo relevante no mercado e protagonista no cenário corporativo. Então, por esse lado, não acaba surpreendendo muito. O que vai surpreender bastante é esse próximo passo que a gente está tomando a partir desse ano de 2026, que é a nova era da IA, que é a IA baseada em agentes. O que são agentes? São ferramentas, é a utilização da IA, da tecnologia, para executar tarefas de maneira autônoma. Então, isso sim vai ser um salto muito grande na produtividade das empresas como um todo, porque a própria tecnologia vai executar tarefas quase como se fosse um colaborador nosso e vai também tomar decisões em nosso nome, digamos assim. Bom, o uso da IA já está bem disseminado, né? A gente vê aí as empresas estão realmente adotando, mas o que a gente percebe pela pesquisa também é que esse uso da inteligência artificial, ele nem sempre está vindo com uma estratégia, né? Ele está sendo usado, mas está sendo usado assim de um jeito meio corriqueiro. Como que a gente pode transformar esse recurso tão importante de uma maneira estratégica para levar o negócio para frente? Então, como a gente observa, a IA é muito utilizada para geração de texto pontual, ou geração de imagem, ou uma outra conversa com um chat ou qualquer coisa nesse sentido, mas não aliado à utilização às tarefas do dia a dia, aos processos da empresa. Os passos práticos que a gente poderia recomendar para serem tomados, o primeiro é justamente isso, integrar a IA no dia a dia. Então a IA tem que fazer parte dos processos reais que já existem. Não adianta eu ter uma IA para algo pontual, sendo que ela não gera efetividade, não gera produtividade no dia a dia. Na sequência, a gente precisa trabalhar dados para a tomada de decisão. Então, a gente tem a IA que nos facilita essa digitalização, então ela nos traz dados que a gente pode trabalhar em cima de preço, em cima de estoque, em cima de decisões de atendimento como um todo. Porque dessa forma a gente consegue ver a IA gerando resultados para os negócios. E o terceiro passo que é justamente, se a gente quer ver resultado, a gente precisa medir
e comprovar esse resultado. Quando a gente trabalha a tecnologia sem uma métrica, sem uma mensuração, ele acaba sendo mais uma moda do que uma estratégia de negócio. A partir do momento que eu consigo enxergar a IA está gerando resultado, a IA está me gerando dinheiro, daí o pequeno empresário ele vai trabalhar em cima disso. Bom, a gente percebe pela pesquisa também que tem muitas barreiras, né, nessa disseminação da tecnologia, da transformação digital, e aí vem questões de desigualdade social, questões raciais, questões geracionais do uso de tecnologia. Então, como que o Sebrae consegue combater essas barreiras, essas dificuldades? Então, na nossa pesquisa a gente já viu que existe uma diferença grande entre o uso das tecnologias quando eu trabalho empresários de cor branca e empresários pretos e pardos. E também quando a gente vê gerações mais antigas também utilizam menos as tecnologias. Isso acaba sendo um resultado das diferenças da sociedade como um todo. É um problema social, não só tecnológico. Isso se dá muito em virtude de a falta de familiaridade, falta de conhecimento sobre aquilo, a questão de dificuldade de inclusão digital, que deve ser uma política ativa para a gente trabalhar aqui dentro do Sebrae e na sociedade como um todo, para evitar essa diferença que aumente a diferença entre um empresário de um estilo, um empresário de um padrão, de um perfil, e um empresário de outro estilo, de outro padrão, de outro perfil. A gente tem que fazer isso equalizar como um todo e ter essa aplicação prática. Como eu comentei, as tecnologias elas têm que trazer fluidez, elas têm que trazer produtividade e têm que trazer resultado. A partir do momento que a gente trabalha, capacita, traz capacitações especializadas para esse público, traz ferramentas acessíveis, mostra que não é um bicho de 7 cabeças e mostra para ele no dia a dia, está fazendo valer para você, o empresário vem junto e começa a trabalhar em cima da tecnologia, independente do perfil dele. E essa própria tecnologia ela também vem se tornando cada vez mais acessível, mais intuitiva, né? Quais são, você podia apontar para a gente algumas tendências que já dá para observar? Como eu comentei anteriormente, a maior tendência hoje é a utilização de agentes. Então, a gente converte da IA generativa, que é essa IA onde a gente conversa com o ChatGPT, com o Gemini, enfim, com qualquer outra ferramenta, para a IA integrada ao nosso dia a dia e trabalhando para nós. Então, acaba sendo a grande tendência hoje é a gente utilizar a IA, utilizar agentes de IA nos processos que a empresa já tem. Bom, e apesar daquelas barreiras que a gente comentou anteriormente, Santa Catarina está, na verdade, à frente da média nacional, né? Quais são os fatores que a gente pode usar para explicar esse protagonismo, esse destaque nacional que a gente está tendo? A gente pode ver que Santa Catarina já tem um nível de maturidade digital assim, intermediário para avançado dentro do cenário nacional. E a gente tem uma base estruturante para isso, baseada em alguns fatores. Por exemplo, a cultura empreendedora do catarinense é muito forte, há tempos, então acaba refletindo nesse resultado. A gente tem o setor de tecnologia destacado na nossa economia, então a gente tem grandes polos de tecnologia ao redor do estado, o que acaba também fomentando esse perfil. A gente tem também um ecossistema de inovação muito ativo. Então, os empresários, a sociedade catarinense já é uma sociedade que gosta de inovação, que já vai atrás de coisa nova, sabe que faz parte o erro para poder aprender e utilizar. E a gente tem uma educação de qualidade, o que facilita essa familiaridade com a tecnologia e essa questão de ser autodidata. Porque quando é algo inovador, não existe um caminho pronto e a pessoa acaba trilhando o próprio caminho. Então, esses são os fatores que criam essa base para Santa Catarina se manter ou se colocar líder e protagonista no cenário nacional. Bom, e para quem estiver assistindo a gente, né, com certeza tem algum empresário que está vendo e está se sentindo um pouco atrás nessa corrida digital. Então, o que o Sebrae recomenda? Quais são os primeiros passos para esse empresário realmente poder começar essa imersão digital e avançar o seu negócio? Certo. É importante primeiro a gente ressaltar que ele não está, assim, por mais que ele possa se sentir um pouco atrasado, ele não necessariamente está atrasado. Porque hoje a gente ainda está num momento que a IA, as tecnologias ainda estão em fase de experimentação. Não existe muito uma maturidade estratégica nessa área. Então, alguns passos que a gente poderia recomendar no primeiro momento. Quando eu falo de MEI, que ainda é um empresário ainda inicial, geralmente, a gente poderia falar para ele começar utilizando uma ferramenta digital para organizar as finanças. A gente sabe que a parte financeira é uma parte que é mais difícil para qualquer empresário, então utiliza uma ferramenta digital, sai do caderninho e vai para um aplicativo, digamos assim. Outra coisa, a gente poderia recomendar utilizar o WhatsApp Business, que é uma ferramenta amplamente utilizada por todo brasileiro, o WhatsApp. Então, ele pode utilizar para comunicação, para comercial, para relacionamento em geral. E o terceiro, começa a tentar utilizar a IA, nem que seja conversar com o ChatGPT, com o Gemini, com o Claude, para se familiarizar com essa área.
Então, a partir do momento que ele começa a utilizar, ele começa a ver que não é tão difícil e que ele pode aplicar isso no dia a dia dele. Quando a gente fala de empresários de porte um pouquinho maior, que geralmente estão um pouquinho mais maduros do que o MEI, a gente diria, começa a integra vendas e estoque, faz uma automatização nesse processo. Ou capacita a sua equipe para IA também. Mostra para a sua equipe como um todo que a IA faz parte do dia a dia deles a partir de agora. E um terceiro fator que a gente pode falar é utilize ferramentas um pouquinho mais avançadas. Tente utilizar dados para decisão, então utilize ferramentas para tomada de decisão. Vai testando, faz parte errar, mas o importante é testar e ver o que dá certo e o que não dá certo para o seu cenário. Bom, e por via das dúvidas, sempre acessar as pesquisas do Observatório para ficar a par dos dados. Com certeza, sempre. Bom, André, queria agradecer a tua presença. Acho que iluminou bastante a nossa ideia sobre como está a transformação digital aqui no Estado. Certo, eu que agradeço a oportunidade, Bel. E eu queria ressaltar uma mensagem final que a gente tem em Santa Catarina já uma base, a conexão está pronta. A questão é a gente transformar essa conexão em produtividade. Quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando necessariamente de utilizar tecnologia cara, mas sim aliar ferramentas que já existem ao nosso dia a dia. Então, utilizar isso para aumentar a nossa produtividade, para aumentar o nosso resultado no fim do mês. E o Sebrae está aqui para ajudar o pequeno empresário, justamente com capacitações que são práticas, que são tangíveis no dia a dia dele e com orientação para uso de ferramentas que já estão disponíveis, só falta ele começar a usar. Bom, e sempre ficar a par das pesquisas do Sebrae, né? Sim, já é um começo. Certeza. Assim, nós encerramos o nosso programa sobre transformação digital e agora você já sabe como a tecnologia está transformando o cenário empreendedor aqui no nosso estado. A digitalização não é mais uma tendência, ela é uma necessidade e pode ser o diferencial que leva o seu negócio além. Essa e outras pesquisas do Observatório já estão disponíveis no site, então você, empresário que quer levar o seu negócio para o próximo nível, não deixe de acompanhar. A gente se vê no próximo programa. Bom, e você já sabe que a nossa programação também está no site do Sebrae, sebrae-sc.com.br, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do empreendedorismo aqui em Santa Catarina. E até o próximo Conexão Empreendedora.